O verso 4 é: felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Jesus não está falando aqui de nenhuma... ele não está falando de qualquer choro, não é o choro que o Fluminense perdeu, não é? Para quem é tricolor aqui, já está fazendo careta para mim aí, né? Que o Flamengo perdeu, tá? Vamos equilibrar aqui. Eu não lembro quando perdeu, tudo bem, né? Não é esse tipo de choro. O choro da palavra utilizada no Evangelho é um choro de luto profundo. É um choro mais profundo. É um choro de quem percebe o próprio pecado. É um choro de quem olha o mundo e vê injustiça. É um choro de alguém que sente que algo está quebrado. Algo não está funcionando de uma maneira justa. É o choro que diz: Senhor, isso não está certo. Senhor, nem dentro de mim, nem no mundo está certo. É um choro daqueles que são incomodados com sistemas injustos, sistemas que machucam, e incomodado da forma que da forma que está sendo constituído por dentro da sua alma. Aí o tema de hoje é o poder das lágrimas diante do riso fácil. Nós vivemos num mundo de grande insensibilidade. A insensibilidade acompanha a natureza humana desde os primórdios. Mas hoje a gente está ficando cada vez mais insensível. E insensibilidade é a capacidade de não sentir, não enxergar. Insensibilidade é a capacidade de não agir para mudar alguma coisa, circunstâncias. O mundo, os sistemas político, econômico e social nos ensina: não pare, continua, você tem que trabalhar muito, você tem que se entreter, você tem que se distrair, e a gente acaba não parando para pensar naquilo que está errado dentro de nós, naquilo que está nos machucando e fazendo a gente machucar os outros. A gente não tem parado para pensar naqueles feridos que estão ao nosso lado injustiçados. Aí a gente tem uma frase, né, que o brasileiro consegue transformar qualquer tragédia em piada. Já ouviram isso? O brasileiro consegue transformar qualquer coisa em piada. Sai alguma coisa de trágico, você vai olhar os comentários... os brasileiros falam com orgulho, né? Nós conseguimos transformar tragédias em piadas. E nós brasileiros somos terríveis, isso mesmo. Aí vem o Sermão do Monte, Jesus, aquele que se fez pobre, tá? Aquele que se fez pobre, aquele que é absolutamente rico se fez pobre. Vem trazer uma lógica invertida do que naturalmente a sociedade pensa, do que os poderes pensam. Não são os que riem que são chamados de felizes e bem-aventurados. Não são os que fazem piada das tragédias que são chamados de aprovados, felizes e bem-aventurados. São os que choram. Aí, no contexto do Sermão do Monte, não é uma declaração emocional, de emotividade, é uma declaração teológica, é uma declaração legislativa do reino de Deus. Jesus está descrevendo quem pertence ao reino de Deus lamenta profundamente. Quem pertence ao reino de Deus chora pela miséria de alma, chora pela miséria de alma dos outros, chora pela miséria de alma dos poderosos, chora pela miséria de vida dos injustiçados. Aí a gente encontra um contraste nessa grande inversão. Existe um riso fácil do mundo,
Quando eu falo mundo, é sistemas econômico, político, cultural e social. Riso fácil do mundo e as lágrimas que têm poder diante de Deus. A primeira coisa que a gente aprende com felizes são os que choram, porque serão consolados. O riso fácil esconde, mas ele não cura. Não cura. Transformar a tragédia em piada não cura. Buscar entretenimento para passar da mente aquilo que está machucando, aquilo que está ferindo, não cura. Contar com um pouco de conforto que tem para colocar debaixo do tapete as mazelas internas, não cura. Aí lá em Lucas capítulo 6, verso 25, está falando para os ricos, né, opressores, que aflição espera vocês que riem. Vocês estão confortáveis no sistema injusto, estão rindo. Vocês estão confortáveis num sistema que maltrata, mas por vocês estarem relativamente bem, vocês estão riem. Que aflição espera para vocês no futuro? Pois em breve esse riso se transformará em choro. Então a gente sabe que o oposto de chorar é rir. E o riso muitas vezes esconde a realidade dura da vida e o acobertamento da nossa degradação moral. Inclusive existe a chamada depressão sorridente, né? Depressão sorridente. Pessoas deprimidas, mas elas contam muitas piadas para conseguir levar à frente alguma mazela interna, um sofrimento interno que está passando. E hoje nunca foi diferente do que era lá atrás, há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. O riso fácil, a gente evita encarar o pecado, a gente foge do arrependimento, a gente anestesia a alma, a gente esconde aquilo que deveria ser tratado. Aí um matemático filósofo, Blaise Pascal, lá de 1623 a 1662, ele escreveu na sua obra Pensamentos: toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: eles não saberem permanecer quietos em um quarto. O que Pascal está dizendo? Se os seres humanos se trancassem num quarto e começassem a refletir sobre as suas insensibilidades, sobre as suas degradações morais, sobre aquela busca por consolo em competir com o próximo o tempo todo, de desejar guerras, de pensar sobre o seu vazio de alma. Se os seres humanos fizessem isso, eles iam encontrar questões desconfortáveis sobre a sua existência e sobre a sua alma. Eles teriam que tratar coisas desconfortáveis dentro de si. Aí quando a gente olha para essa frase lá de 1600, quando seres humanos evitam se trancar num quarto para pensar e chegar à conclusão da sua miséria e que precisa de Deus para preencher esse vazio, trazendo para hoje, a gente também foge de estar dentro de um quarto trancado para pensar. E como é que a gente foge? Principalmente, a gente vai para uma série de filmes e fica lá o tempo todo, episódio após episódio. A gente vai para redes sociais. A gente deixa de ter sensibilidade da miséria que precisa ser tratada dentro de nós. A gente deixa de ter sensibilidade das pessoas miseráveis que estão ao nosso lado também. A gente usa como fuga. A gente não consegue mais deixar de ser o tempo todo estimulado por outras coisas. A gente não para conversar
com a gente mesmo. Tem um alerta muito interessante lá em Mateus 24, quando Jesus fala dos princípios das dores, o que aconteceria com o mundo, das guerras que aconteceriam com o mundo, das catástrofes naturais que aconteceriam com o mundo. Jesus disse assim, vai ser semelhante quando aconteceu o dilúvio. Nos dias antes do dilúvio, Mateus 24, 38, seguiam a sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. A gente pode substituir aqui banquetes, festas e casamentos, existem ainda. Mas hoje a gente poderia colocar a gente preso em redes, em filmes eternos, em episódios eternos de entretenimento. Aí a gente aprende uma outra coisa, que as lágrimas revelam a estupidez humana. Por que a gente chora? Por causa da estupidez. Tirando o choro de emoção porque viu coisa boa, mas a palavra usada para Jesus para chorar, não fala de choro de autopiedade, um choro superficial, mas um lamento profundo de luto. Quando a gente chora pela estupidez humana, a gente começa a despertar para uma consciência espiritual na degradação do mundo. Quando a gente chora pela degradação dos cenários que a gente tem visto, a gente começa a voltar à sensibilidade ao pecado que a gente cometeu, ou que pessoas estão cometendo contra o próximo. Quando a gente chora, as nossas lágrimas revelam a nossa necessidade de dependência de Deus. Esse texto de bem-aventurados que choram porque serão consolados, significa que enquanto os sistemas, as pessoas confortáveis nos sistemas, ou as pessoas que escondem para debaixo do tapete suas mazelas, riem para não sentir, o discípulo de Jesus chora porque ele enxerga. Ele enxerga a maldade, ele enxerga a injustiça, ele enxerga o pecado. Edilson, me ajuda a compreender melhor que tipo de lágrima se alinha com Deus. Olha o tipo de lágrima que se alinha com Deus. Lucas 19, 41. Está meio apagado aqui, ó. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade, ele começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você, Jerusalém, compreendesse o caminho para a paz. Disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Não enxergam. Não lamentam da miséria espiritual, moral deles. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Você não reconheceu que Deus esteve lá pessoalmente, pisou pessoalmente na presença do Filho. O Filho, o Deus, chorou. Eles não compreenderam, porque permaneciam focados, insensíveis às injustiças e às suas próprias misérias. E Jerusalém até hoje está sendo atacada por mísseis. Recentemente caiu um míssil iraniano lá na cidade velha de Jerusalém. Pois você não reconheceu que Deus visitou. O discípulo de Jesus, ele reconhece a pessoa de Jesus como Deus,
ele ouve as palavras de Jesus, ele é despertado para também chorar, porque ele compreendeu as mazelas políticas, econômicas e sociais, e ele olha para que está oculto aos olhos dos poderosos, oculto aos olhos da classe média e oculto aos olhos até mesmo dos pobres, a possibilidade de reconhecer a presença de Deus e ser o discípulo de Jesus. Então, o que o texto bem-aventurados os que choram serão consolados significa? Significa que quem está alinhado com o reino de Deus, quem pertence ao reino de Deus, chora pelo estado espiritual deplorável do mundo. Chora pelos seus pecados ainda não abandonados, pecados que estão ferindo a si próprio, destruindo a si próprio. Chora pelos pecados dos outros e nos faz enxergar uma realidade. E a realidade que a gente vive é estúpida. A gente vive numa realidade de estupidez por falta de lágrimas e muito riso. Aí eu me lembrei do feminicídio da soldado Gisele. Todo mundo viu isso aí? Uma soldado PM foi assassinada pelo seu esposo, o tenente-coronel. Não foi julgado ainda, mas a perícia disse que é ele. Caso Gisele, tenente-coronel é preso em São Paulo e vira réu por feminicídio. Aí quando você olha, né, fotos para redes sociais, eles estão rindo. Eles estão rindo, mas esse homem, as conversas de WhatsApp, ele era um possessivo, ele abuso psicológico. Inclusive tem um texto que me chamou a atenção da mensagem que ele mandou, que ele era bom, que ele era religioso, ele era macho alfa. Ele citou o termo religioso, inclusive. Né? Religioso, inclusive. E assassinou essa mulher. Somente pelas mensagens do WhatsApp já era o suficiente para ele ser preso. Mas, quando você olha, o cara está rindo, cheio de mazelas internas, não tratadas. Por isso que o riso fácil se esconde, mas não cura. Por isso que as lágrimas revelam a estupidez humana. Ele tinha, para ele ter noção de quão estúpido ele era, somente pelas lágrimas, pelo quebrantamento de coração. E está cheio disso no mundo. Está cheio disso. Inclusive afetando a nossa família conservadora brasileira. Essa semana saiu uma notícia de que um pastor lá do Pará pode ser pai dos seus netos. Lá de uma igreja enorme lá no Pará. Tinha um caso com a nora e possivelmente pode ser pai dos seus netos. Porque falta lágrimas. Muita religião, muitas reuniões, muitos cultos e poucas lágrimas. E às vezes quando tem lágrimas, são lágrimas de emoções geradas por catarse emocional e não lágrimas verdadeiras de arrependimento e de reconhecimento da sua miséria. A gente precisa analisar se o nosso riso tem disfarçado pecados não tratados, não confessados. Bem-aventurados os que choram, os que derramam lágrimas. Reconhece a sua estupidez do mundo. A gente precisa, às vezes, chorar
perceber nossa estupidez. Assim, qual tem sido a nossa sensibilidade, o nível de sensibilidade para a gente enxergar a realidade estúpida da nossa vida e das pessoas que nos cercam? Ou a gente está vivendo num piloto automático, a gente está entretido, como o Blaise Pascal falou, fora do quarto, ao invés de se confinar para pensar, para buscar se sentir, buscar se enxergar. Ou a gente não está parando para descansar, para conversar com a gente mesmo, não pensar na nossa condição moral, na nossa condição mortal, no vazio das nossas vidas. A gente às vezes quer fugir de lidar com questões desconfortáveis sobre a nossa existência. A gente precisa encarar e lidar com as nossas questões desconfortáveis. Quem convive conosco? Quem convive conosco? Qual é o nível de sensibilidade deles quanto à nossa estupidez? Um texto que confirma que a gente deve chorar é Tiago, capítulo 4. Vocês precisam resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vocês que têm dupla personalidade, duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converto o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Muitas vezes a gente tem que chorar, a gente tem que prantear pelas nossas mazelas. Por quê? Qual é o contexto desse texto aqui? Estavam competindo uns contra os outros, invejando uns aos outros, brigando, cobiçando. Começou a ferir o próximo, para chorar. É isso que o texto está dizendo. Não, mas eu não agredi fisicamente. Agrediu com palavras, para chorar. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Se vocês pararem para chorar, ele fugirá. A terceira coisa que a gente aprende aqui, para finalizar, o consolo de Deus é a recompensa pela libertação da estupidez. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem um texto em Isaías 66, verso 13, que diz, como alguém a quem sua mãe consola, eu vos consolarei. Aí quando Jesus fala, serão consolados, é uma promessa certa. A palavra consolado, ela traz o sentido de ser chamado para perto, ser fortalecido, ser encorajado, ser restaurado, ser transformado. Quando a gente derrama lágrimas pela nossa estupidez e pela estupidez do mundo, nós começamos a uma transformação interna. Consolação que começa agora e consolação plena no reino vindouro de Cristo. Eu tenho repetidas vezes dito aqui que a materialidade sempre vai continuar mesmo quando a gente morrer. Porque existe a ressurreição eterna. E muitas vezes a gente pensa que a nossa vida curta é a única chance de ter contato com matéria, porque vai virar tudo fantasminha. Não é isso que o Evangelho ensina. Cristo governará essa terra e nós seremos ressuscitados para estar junto com Ele, se nós não vimos acontecer recentemente o retorno dele para restaurar o governo de justiça e de paz. Porque os governos humanos não são suficientes, não são competentes, por causa do pecado. Aí o mundo oferece risos. Pode rir. Mas só tome cuidado para que o seu riso, o meu riso,
não esteja escondendo, não esteja colocando por debaixo do tapete, ou não esteja nos fazendo nos ficar insensível às mazelas humanas. O mundo oferece risos que passam e Deus oferece consolo eterno que permanece. Eu vi, Chuck Norris morreu. Inimaginável, né? Chuck Norris morreu essa semana, não foi? Quem diria que Chuck Norris iria morrer? Não, né? Sobe de nível. Ah, ele subiu de nível, então. Verdade. Então, é perfeito, Daniel. Não morreu. Chuck Norris. E de fato ele subiu de nível, né? Na realidade. Sabe que ele falou isso alguns dias antes de morrer? É mesmo? Ele falou assim: eu não fico mais velho, eu subo de nível. É isso. Dias depois ele morreu, né? Chuck Norris, que uma cobra venenosa, uma naja picou ele, ela morreu logo depois. Né? Tem um filme, Mercenários 2, parece que ele fala sobre isso. Chuck Norris morreu. Aí ele tinha um vídeo dele ressuscitado de uma entrevista dele, dizendo que quando ele olhava para os atores de Hollywood, ele diz assim: a alegria deles não reflete o que vivem na vida privada. Forte, né? E para quem não sabe, o Chuck Norris era pastor. Sabia, Daniel? não sabia. Pastor. Os demônios então nem chegavam perto, né? Aí olha como que o evangelho é tão coerente. Eu sempre gosto de levar o evangelho contrastando com os nossos sistemas político, econômico, social, trazendo a ciência, como que o evangelho é coerente. Não são os que riem que são chamados felizes, mas são os que lamentam as suas misérias e são transformados. Aí tem um texto que eu carrego para a vida toda. Em momentos que eu sofri muito. Você não sofre mais? O mundo é estúpido. Mas eu já sofri muito. Tem um texto aqui, eu carregava esse texto, eu repetia esse texto. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai misericordioso, Deus de todo o encorajamento. Na outra versão está consolação. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Quantas vezes eu repeti esse texto? Dentro de casa, comigo mesmo. Porque eu estava chorando. O mundo diz: ria para esquecer. Jesus disse: chore e você será consolado. Chore para cair na realidade. Chore para enxergar a estupidez sua e dos sistemas. Chore. Riso fácil parece leve, transformar a tragédia em piada parece fazer ficar as coisas mais leves, mas não vai sustentar. Não melhora o mundo. Não transforma ninguém. Então, quando a gente derrama lágrimas, essas lágrimas têm poder para revelar nossa miséria moral e espiritual. Passemos a ter momentos para entrar para o nosso quarto, igual o Blaise Pascal disse, e analisar, buscar onde está o vazio, e analisar a estupidez que a gente cometeu na semana. Mas Jesus já tinha dito isso, antes de Blaise Pascal, filósofo e matemático.
Lá no próximo capítulo, Mateus 6, estou até antecipando aqui. Quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta. E diga, aí ele fala assim, e começa a falar no plural. Olha que interessante. Pai nosso, o nosso pão, perdoe nossos pecados. Bem-aventurados os que choram, serão consolados, serão transformados, serão encorajados. Vão passar pelo verdadeiro arrependimento. Quantas pessoas estão no momento da audiência de custódia choram pela estupidez? Mas Jesus não está falando desse choro. Jesus está falando de um choro para transformação. E não porque, puxa, fiz loucura. Tudo bem que se esse choro gerar uma transformação, ok, mas o choro da transformação é que eu começo a ver antes. Antes. Não é possível, então, se identificar como o reino de Deus sem lamentar as misérias. Não é possível. Então, bem-aventurados os pobres, que dizem assim, Senhor, eu não tenho nada, tudo é teu, dependo de ti. Mesmo sendo rico, por mais que Jesus disse que ser rico, o rico é muito difícil fazer isso, muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele vai confiar nas suas riquezas, mas esse rico pode ser pobre de espírito. E um pobre, se depender da soberania de Deus e confiar, pode ser pobre de espírito também. Mas bem-aventurados os que choram com as mazelas suas e as mazelas dos sistemas. E Jesus ora no Getsemane, ele fica triste e angustiado antes de ir para a cruz. Ele diz, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. E ora, se for possível, Pai, afaste de mim esse sofrimento, esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí quando Jesus está lá, Lucas registra no capítulo 22 que apareceu um anjo do céu que o encorajava. Ele estava em agonia, orava intensamente, o seu suor tornou-se como poças de suor, como se fosse sangue, como se fosse grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então a agonia de Jesus nos livrou da agonia eterna, porque ele lamentou a estupidez desse mundo. Jerusalém, vocês não entenderam que Deus te visitou. Irmãos, Deus está nos visitando. O evangelho está sendo pregado, ensinado. Ele está nos visitando e nos alertando para a questão da estupidez. Ele lamenta a estupidez do mundo, ele ama o mundo e disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados aqui no futuro. Onde a gente tem usado o riso para esconder o que precisa ser tratado? Que tipo de lágrimas a gente tem evitado derramar diante de Deus? A gente precisa derramar mais lágrimas diante de Deus. Então, finalizando, não é para você parecer forte. Evangelho não é para você abrir peito de pombo, sair por aí esbravejando, odiando e parecendo forte. O Evangelho é para você ser verdadeiro. Lágrimas não são sinais de fraqueza, lágrimas são sinais de liberdade. Aí, existe um caso que me chamou muito a atenção, de um profissional evangélico, de uma comissão técnica de um time. Não sei se o juiz roubou, mas o time dele tomou 2 gols nos acréscimos. Aí o profissional evangélico foi lá, depois terminou o jogo. Isso foi agora em fevereiro. Eu tenho aqui o que foi escrito na súmula. O time é o preparador físico do Norte Esporte Clube durante uma partida contra o América Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, em fevereiro agora. O árbitro escreveu assim na súmula. O árbitro Paulo César Zanovelli escreveu assim, ó. O profissional evangélico da comissão técnica chegou para ele com o dedo e disse assim, ó, eu sou profeta,
Eu sou evangélico e declaro sobre a sua vida a partir de hoje tudo de ruim que acontecer na sua carreira. Você é um vagabundo e ladrão. Esse é o nível. Isso é ensinado, tá? Em várias pregações do Antigo Testamento que mostra Sansão cortando cabeça e não leva a Cristo, as pessoas ficam assim. Bem-aventurados que choram pelas suas mazelas, pelo seu caráter, a forma que ofende e amaldiçoa os outros e acha que é mais forte do que todo mundo. Você, eu, nós devemos derramar mais lágrimas de choro, reconhecendo nossa fragilidade e buscando a transformação em Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Reflita sobre se você tem riso aí escondendo necessidade de tratar algumas coisas. Qual foi a última vez que você e eu lamentamos as nossas lágrimas, derramamos nossas lágrimas diante de Deus, reconhecendo nossa miséria e necessidade dele de transformação? Qual foi a última vez que a gente abriu os olhos para a injustiça dos marginalizados? Não é ideologia, irmão, não é ideologia, é evangelho. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de nós. Obrigado pela beleza, obrigado pela coerência do evangelho. Como é tão coerente quando a gente observa o que o Senhor disse e o que acontece na realidade estúpida do mundo. Ajude-nos, Senhor, cada vez mais sermos transformados à semelhança do Cristo. Não permita que a gente viva religião, mas que a gente viva a pessoa de Jesus. Ó Deus, abra nossos olhos para as nossas injustiças que outros, os fracos, sofrem. Abra nossos olhos para enxergar a estupidez nossa e a estupidez desses sistemas. Tão frágeis são os sistemas. E nos transforme, Senhor, e ajude-nos a sermos agentes de transformação deste mundo. Ah, Senhor, a gente pode se sentir tão impotente quanto esse mundo, mas que a gente faça o mínimo. O mínimo. Comece pelo mínimo. E quantas vezes nós deixamos de fazer o mínimo, perdoe pelos nossos pecados, a gente deixa às vezes de fazer o mínimo. Então, Senhor, que haja em nós um coração de arrependimento, de confissão, de pedido de misericórdia, mas de pedido também de transformação, de identificação aonde precisa ser mudado, onde precisa ser transformado, para nos identificarmos verdadeiramente como pertencentes ao reino de Deus. Fortaleça-nos, Senhor, que Teu Espírito nos acuse, nos ensine, nos mostre, e obrigado por nos amar mesmo assim, nos avisar e nos dar um caminho para seguir de paz, de liberdade, por meio das lágrimas derramadas pelas nossas mazelas e as mazelas do mundo. Obrigado, Senhor, por nós não confiarmos, o Teu Evangelho nos ensinar a não confiarmos nos sistemas que são frágeis, mas confiar no governo perfeito que será implantado pelo Senhor no futuro. Enquanto isso, Senhor, nos ajude nessa caminhada e nos abençoe.